Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou o Jó e esta é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todas as pessoas do Oriente, vivendo na terra de Uz. Eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois, 500 jumentos e inúmeros servos. Fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu me preocupava com a pureza deles. De manhã cedo, eu oferecia sacrifícios queimados por cada um deles, pensando que talvez tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, quando meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades, quando os sabeus atacaram e levaram tudo. Eles mataram os servos com a espada, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque, levaram seus camelôs e mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Por fim, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um vento forte soprou do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, ela desabou sobre eles e todos morreram. Eu sou o único que escapou para lhe contar. Eu estava destruído, rasguei meu manto, raspei minha cabeça, caí no chão gemendo e em profunda dor. Meu maior medo havia se tornado realidade. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Eu respondi: você fala como uma mulher insensata. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, eu não culpei Deus por fazer o mal, nem pequei com minhas palavras. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todos os meus problemas, vieram de suas casas e se encontraram para me consolar. Todos os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, mal podiam me reconhecer. Eles começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram poeira sobre suas cabeças. Sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém me disse uma palavra, pois viram o quão grande era o meu sofrimento. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse que um menino foi concebido. Que aquele dia se transforme em escuridão, que Deus não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo, porque a vida é dada àqueles na miséria, e a vida aos amargos de alma. Para aqueles que anseiam pela morte que não vem, que a buscam mais do que um tesouro escondido, que se alegrariam muito quando chegassem ao túmulo. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou. Meu alimento diário tornou-se suspiros e gemidos como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem sossego, nem descanso, apenas turbulência. Meu espírito estava quebrado, meus dias foram abreviados, o túmulo me esperava. Os escarnecedores me cercavam, meus olhos se fixavam em sua hostilidade. Eu orei: dê-me, ó Deus, a promessa que você exige. Quem mais me dará segurança? Meus olhos ficaram turvos de tristeza, todo o meu corpo era apenas uma sombra. Meus dias passaram, e eu disse que meus planos foram destruídos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, tentaram me consolar. Eles pretendiam me fortalecer no meu sofrimento e também me deram sua opinião sobre o assunto. Acreditavam que eu estava sofrendo porque havia cometido algum erro. Repetidamente, me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser algum pecado que eu havia cometido, e recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram, dizendo que eu deveria manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supôs que meus próprios filhos trouxeram suas mortes sobre si mesmos. Zofar respondeu: todas essas palavras devem ficar sem resposta? Esse falador deve ser justificado? Sua conversa ociosa reduzirá os outros ao silêncio? Ninguém irá repreendê-lo quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são perfeitas e eu sou puro aos seus olhos. Oh, como eu queria que Deus falasse, que ele abrisse seus lábios contra você e lhe mostrasse os segredos da sabedoria.
A verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Ele reconhece os enganadores, quando vê o mal, não toma nota. Se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos para Ele, se tirar o pecado que está em sua mão e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre da culpa, você se levantará com um rosto sem medo. Você certamente esquecerá seu problema, lembrando-se dele apenas quando as águas passarem. Eles presumiram que meus problemas eram o sinal seguro do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto, cansei-me deles e disse, sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho uma mente tão boa quanto a de vocês, eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei motivo de chacota para meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e Ele tenha respondido. Eu sou um mero motivo de chacota, mesmo sendo justo e irrepreensível. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir meu caso com Deus. Vocês, no entanto, me mancham com mentiras. Vocês são inúteis, médicos, todos vocês. Se ao menos ficassem todos em silêncio, isso seria sabedoria. Ouçam agora meu argumento, escutem os apelos da minha elocução. Vocês falarão perversamente em nome de Deus? Vocês falarão enganosamente por Ele? Mostrarão parcialidade a Ele? Argumentarão o caso por Deus? Tudo sairia bem se Ele os examinasse. Vocês poderiam enganá-lo como enganam os outros? Se você tentasse enganar um ser imortal, ele certamente te chamaria para prestar contas. Se você mostrasse parcialidade secretamente, seu esplendor não te assustaria e o pavor dele não cairia sobre você. Embora ele me mate, ainda assim espero nele. Eu certamente defenderei meus caminhos diante dele. De fato, isso resultará na minha libertação, pois nenhuma pessoa sem Deus ousaria vir perante ele. Agora que preparei meu caso, sei que serei vindicado. Alguém pode apresentar acusações contra mim? Se assim for, ficarei em silêncio e morrerei. Conceda-me apenas essas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de você, retire sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então me chame e eu responderei, ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava muito disposto a enfrentar Deus, pediria a Ele para me mostrar minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde seu rosto e me considera seu inimigo? Você prendeu meus pés em algemas e mantém uma vigilância rigorosa sobre todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento é grande demais para mim e agora estou amargo, ansioso e assustado. Eu deploro a injustiça que Deus permite, deixando as pessoas mais prosperarem, enquanto muitas outras pessoas honestas sofrem. Eu quero enfrentar Deus em protesto, mas não consegui encontrá-lo fisicamente. Disse aos meus amigos, tão certo quanto Deus vive, Ele me negou justiça, o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Nunca admitirei que você está certo até morrer. Não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me repreenderá enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tal miséria. Minha maior dor era física, eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto, com uma dor excruciante. Minha dor era social devido à minha aparência física e ao fato de que a comunidade estava ciente da minha tragédia recente. Tornei-me um pária social. As pessoas atravessavam a rua em vez de falar comigo, desde que eu estava sentado nas cinzas, como uma ovelha no fim da vila. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental, enfrentei a dor de não saber por que essas coisas aconteciam comigo, especialmente porque parecia não haver nada no meu passado que justificasse isso. Minha dor também era espiritual, a angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois me sentia separado de Deus. Esse era o sofrimento mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que Deus está longe e indiferente. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meus discursos, pedi 36 vezes para falar com Deus. Agora recebi meu desejo. O Senhor falou comigo e disse: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem, eu te questionarei e você me responderá.
Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou suas dimensões, certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Em que foram estabelecidos seus alicerces ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás de portas quando ele rompeu do útero, quando fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em densa escuridão? Quando estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e barras no lugar, quando eu disse, até aqui você pode vir e não mais longe, aqui é onde suas ondas orgulhosas param. Você já deu ordens para amanhã ou mostrou ao amanhecer seu lugar, dizendo que poderia pegar a terra pelas bordas e sacudir os perversos para fora dela? A terra toma forma como argila sob um selo, suas feições se destacam como as de uma vestimenta. Aquele que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá. Deixe que aquele que acusa a Deus lhe responda. Eu respondi ao Senhor, eu sou indigno, como posso responder a você? Coloquei minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta, 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor respondeu, você desacreditaria a minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como os deuses e sua voz pode trovejar como a dele? Então adorne-se com glória e esplendor e vista-se com honra e majestade. Libere a fúria de sua ira, olhe para todos os que são orgulhosos e os traga para baixo, olhe para todos os que são orgulhosos e humilhe-os. Esmague os ímpios onde eles estão, enterre todos eles no pó juntos, cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o gigante que eu fiz junto com você, que se alimenta de grama como um boi. Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos de sua barriga! Sua cauda balança como um cedro, os tendões de suas coxas são unidos. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros são como barras de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, mas seu Criador pode abordá-lo com uma espada. As colinas trazem seus produtos e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob as plantas de lótus, ele fica escondido entre os juncos no pântano. O lótus está escondido em sua sombra, os choupos pelo riacho o cercam. Um rio furioso não o alarma, ele está seguro, embora o Jordão deva subir contra sua foz. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e perfurar seu nariz. Eu caí no chão e disse, eu sei que você pode fazer todas as coisas, nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou, quem é esse que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendi, coisas maravilhosas demais para eu saber. Você disse, ouça agora e eu falarei, eu te questionarei e você me responderá. Meus ouvidos ouviram falar de você, mas agora meus olhos te viram. Portanto, eu me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a fazerem um sacrifício de holocausto e pediu que eu orasse por eles porque ele estava bravo com eles, pois não tinham falado a verdade sobre ele. Nas 2 vezes que Deus falou comigo, foi no meio de uma tempestade. Fui lembrado por Deus de que Ele é o Criador de tudo, que Ele atua por meio de sua incrível capacidade de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor terminou perguntando se eu estava em posição de julgá-lo, dizendo-me que era impertinente acreditar que ele deveria se explicar para mim. Fui feito para me sentir muito pequeno como servo de Deus, mas fui vindicado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente castigados por Deus. O Senhor disse que eles não falaram com precisão sobre ele. O mais notável sobre as 2 conversas que tive com Deus é que ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Eu tinha orado por meus amigos e o Senhor restaurou minha fortuna, dando-me o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos que me conheciam antes, vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 gados, e 1.000 jumentos. Se gostou desse vídeo, curte. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas e deixe seu comentário.